Graças ao Senhor. Estamos com o coração aquecido. Então já vamos fazer a leitura com os irmãos que estão em pé. E aí depois os irmãos podem sentar depois da leitura. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Dos versos 10 ao 20. A armadura de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, dos versos 10 ao 20. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que eu possa, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Senhor, continua falando ao teu povo, continua, Senhor, falando aos nossos corações, que nós continuemos, Senhor, em adoração a Ti. O Senhor é o Deus das nossas vidas, é o Deus que nós amamos e o Deus que nós servimos. Continua falando conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, irmãos, e nós chegamos aqui no capítulo 6, de certa forma, nós ficamos impressionados com o que Paulo escreve aqui. Porque o que Paulo escreve aqui se refere a forças maiores que nós, a poderes maiores que o nosso. E quando nós lemos esta passagem, nós ficamos nos perguntando, mas por quê? Por que que Paulo escreveu isso? E por que que isso está aqui, na carta aos Efésios? E nós devemos louvar a Deus, porque está exatamente no lugar que tem que estar. É nesta carta, é no final da carta, que o apóstolo Paulo fala da armadura de Deus. Mas, para entendermos a armadura de Deus, para entendermos essas forças maiores que nós temos que entender o que Paulo falou antes. Nós temos que entender por que que Paulo chega aqui. E por que que ele escreve isso. Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso. E Éfeso era um local que tinha mais de uma igreja, né? E essa carta ela foi circular. Passou para Laodiceia, para alguns lugares que estavam lá próximo. Então ela não foi só para uma igreja. Ela foi para Éfeso, mas também foi para outros lugares. Por quê? Porque ela não é uma carta que trata de uma igreja específica. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele está ali especificamente, nós estamos estudando Coríntios na EBD, ele está ali especificamente tratando com as questões da igreja de Corinto. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, muito do que está lá, muita coisa que está lá escrito, fala especificamente
aos irmãos de Tessalônica. Quando ele escreve para Éfeso, ele não está falando só de Éfeso, e nem só da igreja de Éfeso, ele está falando da igreja de Jesus. Então, esta carta é para a igreja de Jesus. Tudo que nós lermos aqui, irmãos, é para nós. Tudo que se lê aqui é para nós. Então, Efésios 6 é para nós, porque é para a igreja de Jesus. Se é para a igreja de Jesus, é para nós. Mas ele inicia essa carta falando exatamente das bênçãos de Deus para a igreja de Jesus. E ele inicia essa carta com uma frase assim, olha como ele inicia, eu vou ler aqui o início. Nós vamos falar vamos falar de Efésios 6 mesmo. Mas eu vou ler alguns versículos aqui para os irmãos entenderem do que ele tá, que carta que é essa e que igreja que é essa. E lembrando que não é somente a igreja de Éfeso. Somos nós também. Somos nós. De todos os tempos. A igreja desde o início, lá do Pentecostes, até a vinda de Jesus. É para essa igreja. E ele inicia assim, olha. No terceiro versículo lá, do capítulo 1, ó. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já fala nessa carta que existe regiões celestiais. Ele já começa dizendo que existe esse lugar, que é um lugar do mundo espiritual. E ele está dizendo para a igreja de Jesus recebeu todas as bênçãos espirituais que está nesse lugar, que está nessa esfera. Todas as bênçãos espirituais que Jesus prometeu é para nós, é para a igreja. E assim ele inicia. E ele vai dizer que nós fomos eleitos em Jesus. Ele vai dizer que Jesus nos predestinou para a sua glória. Ele vai dizer que Jesus nos ressuscitou. Porque quando nós estávamos no mundo, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Olha o capítulo 2, o versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Então, Jesus nos deu todas as bênçãos espirituais. Ele também nos deu vida. Nos deu vida. Porque quando nós não tínhamos Jesus, nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Ele diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo. No capítulo 1 mesmo, no versículo 13, ele fala assim, olha, nele também, vós tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele fala que Jesus nos salvou pela graça dele. Isso é dom de Deus. Quando nós chegamos, aqui no capítulo 3, ele vai dizer que Cristo habita em nós e que Deus fez da igreja uma nova humanidade. No capítulo 3, nos versículos 17, ele também fala da palavra de Cristo. Ele vai dizer assim, olha, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor. E assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Cristo. Cristo nos preenche com todo o conhecimento. No capítulo 4, ele fala da nova humanidade. Capítulo 4, versículo 21, eu vou começar da parte B, tá? Vou iniciar na parte B, que diz assim, olha, nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. E ele vai dizer assim, ó, a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, né, rompe, né, e vos renovar no espírito da vossa mente. Aí ele vai dizer o seguinte no 24, ó, e a vos revestir do novo homem. É nova humanidade aqui, é novo homem e nova mulher. Criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. É isso o que Deus... Quando chega lá no capítulo 5, ele vai dizer assim, ó, não vos embriagueis com vinho em que há contenda,
mas enchei-vos do Espírito. Aí depois ele começa a traçar o que é cheio do Espírito. O que é ser cheio do Espírito? É quando nós temos uma vida próxima de Deus, quando nós dedicamos tempo à oração, quando nós falamos palavras que edificam, quando no nosso casamento, né, nós deixamos Deus habitar, quando os filhos também se deixam, né, habitar por Cristo. Aí ele vai dizer para os filhos serem obedientes, ele vai dizer para os pais respeitarem os filhos. Isso, gente, é ser cheio do Espírito. É por isso que quando nós pregamos uma vez aqui no encontro de casais, e nós falamos dessa passagem de Coríntios, e falamos assim, gente, de Efésios, desculpa, nós falamos dessa passagem em Efésios, e nós falamos, a gente só cumpre isso se for cheio do Espírito. Não é para casais do mundo, porque os casais do mundo precisam de Jesus. É para os casais da igreja, que são cheias do Espírito. Os casais cheios do Espírito. E ser cheio do Espírito é ter um casamento abençoado. Ser cheio do Espírito é ter os filhos na presença do Senhor. Isso quer dizer que, esse é meu filho. Irmãos, quando se torna adulto, quando tem consciência, ele tem que querer Jesus. Ele pode estar na igreja o tempo todo, mas ele tem que querer Jesus para a vida dele. Tem que querer. Mas Paulo começa já na carta dele a dar uns pequenos alertas. Por exemplo, lá no versículo 24, no capítulo 4, o versículo 27, ele já diz assim, olha, nem deis lugar ao diabo. Cuidado. Então, o apóstolo Paulo vai do capítulo 1 ao capítulo 3, falando das bênçãos espirituais, da nova humanidade. Você é abençoado, você é protegido por Jesus, você é escolhido por Jesus. Ele diz tudo isso e ele traz uma tremenda segurança para a nossa vida, para a igreja. Tudo que ele escreve aqui é o que Jesus falou assim, olha, as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. E o apóstolo Paulo escreve 3 capítulos mostrando, olha por que não. Por que as portas do inferno não prevalecem? Porque a igreja é dos escolhidos de Jesus. A igreja é daqueles que foram predestinados. É daqueles que são conhecidos de Deus. É isso que ele diz. Mas também ele vai dizer, lá a partir do capítulo 4, que a igreja também é das pessoas que obedecem a Deus, das pessoas que querem servir a Deus, das pessoas que se entregam ao Espírito Santo, para Deus enchê-la do Espírito. É dessas pessoas. Então, ele fala que Deus nos escolhe, mas ele fala que também nós temos que agir como cristãos dignos da nossa vocação. E ele vai dizer, nós somos uma nova humanidade. O plano de Deus para a humanidade está na igreja, e não fora. O plano de Deus para a humanidade do mundo, ela é retratada na igreja. É por isso que a igreja não pode deixar o mundo entrar. Porque o mundo tem que ser influenciado pela igreja. E não o inverso. Porque a igreja é de Jesus. Aí ele vai falar de todas essas bênçãos. Nós somos a nova humanidade de Deus. E ele vai trazer uma segurança para a igreja de Jesus, para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, irmãos. Que quando nós lemos essa carta, nós falamos assim, olha, vale a pena para ser membro do corpo de Jesus. Vale a pena. Mas ele vai dizer um finalmente, e aí que agora a coisa aperta. Finalmente. Estou acabando, mas eu ainda não acabei. Falta uma coisinha para falar. Ele falou assim, falta uma coisinha só, mas eu vou falar para vocês. Primeiro ele começa assim, sede, fortalecei-vos no Senhor, ou sede fortalecidos e na força do seu poder. Primeiro, meus irmãos, nós temos que ser fortalecidos por Deus. Guarda isso, você não se fortalece sozinho. Você não tem poder sozinho. Você não tem força sozinho. Você não consegue sozinho e nem sozinha. Você tem que ser fortalecido e fortalecida pelo Senhor. Ele vai dizer por quê. Porque existe forças que são maiores que nós. Revesti-vos
de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. E aí ele vai dizer assim, olha, essa armadura não é tua, é de Deus. As armas que ele vai te oferecer não é tua, é de Deus. É a armadura dele. É a armadura dele. As armas são dele. Nós temos que se apoderar delas. Essa é a função. Nós temos que crer. E temos que se apoderar dessas armas. E ele vai dizer quais são. Ele vai dizer 6, gente. 6 armas. 6. E claro que ele vai fazer uma analogia, né, com o guerreiro, talvez um soldado romano, não um soldado de infantaria, provavelmente. Ele vai fazer, porque Paulo é excelente na forma que ele escreve. Muito sábio. E inspirado pelo Espírito Santo. Vamos revestivos de toda a armadura de Deus. Nós precisamos da armadura de Deus. Sabe por quê? Porque não se enfrenta as ciladas do diabo, com as artimanhas do diabo, com as estratégias do diabo, e nem com as forças do diabo. E nem as nossas. Existem 2 extremos. 2 extremos. O primeiro é achar que ele não existe, ou que ele não tem poder. Você já viu aqueles crentes que se acham autossuficientes e falam assim, aqui o diabo não encosta. Porque eu tenho poder. Irmãos, isso é muito perigoso. Não somos nós que temos poder, é Deus que nos dá poder. Então, e outros, pior ainda, o diabo nem existe. Isso até no campo dos estudos, né, tem pessoas que acreditam que o diabo não existe. Você vai encontrar teólogos, por exemplo. O pastor sabe, né, pastor? Tem teólogos que ensinam, falam assim, ó, o diabo, como uma entidade espiritual, não existe. Isso, até no campo dos estudos tem pessoas que fazem isso. Isso também é perigoso. Então, não acreditar no inimigo é perigoso. E achar que ele não tem poder também é perigoso. Qual é o outro extremo? O outro extremo é achar que tudo é ele que faz. Perde o emprego? Foi o diabo. Ficou doente? Foi o diabo. Está com problema? Foi o diabo. Esse é o outro extremo. Como se o diabo tivesse todo o poder. E aí, o equilíbrio, né, se perde. Ou nós exageramos, e brasileiro gosta de exagerar, porque brasileiro, todo mundo sabe, a nossa cultura, ela é uma cultura europeia, então e a cultura europeia foi muito influenciada pela filosofia, então nós somos racionais. Brasileiro é racional, não é, pastor? É racional. Só que nós também somos muito supersticiosos. E aí, vem da nossa herança, né, dos nossos ancestrais, que moraram aqui antes de nós. Que acreditavam nas forças da natureza, que acreditavam nas divindades, né, em animais, que acreditavam em divindades nas plantas, né, e nos corpos celestes. Então, aí depois, nós ainda fomos influenciados pelas religiões afros. Porque eles trouxeram, que também eram religiões animistas. O que causou? Um sincretismo no nosso país. E até hoje, a gente é influenciado por esse sincretismo. E esse sincretismo, às vezes, entra na igreja. Tem pessoas que criam nomes para demônios que não estão na Bíblia. Né? Hoje eu falei com a minha esposa isso, né? Minha esposa citou o nome de um demônio, eu perguntei para ela onde que ela achou. Eu falei, mas onde você achou esse nome aí? Né?
Eu falei, pela Bíblia eu conheço demônios, diabo, Satanás, eu conheço esses nomes aí, mas o que ela falou eu nunca tinha visto falar. Não é? Quer dizer, já tinha visto falar. Mas eu perguntei, onde foi achado isso? De onde foi tirado isso? Irmãos, não se enfrenta ciladas do diabo com as estratégias de lá. Não adianta nós pegarmos as ideias, né, dos locais onde ele domina e usar como estratégia para enfrentá-lo. Quando teve um missiólogo muito famoso, que ele estava desenvolvendo, ele foi falar das ciladas do diabo e ele apresentou duas coisas. O diabo não quer que as pessoas se convertem. Ele trabalhava com missões. E aí ele apresentou uma segunda ideia que ficou famosa no mundo inteiro. Que a segunda ideia é assim: cada país tem um demônio específico que cuida desse país. Esse missionário é um estudioso, é um missiólogo, né? Desenvolveu esse estudo e ficou famoso o estudo. E teve uma vez que eu estava na Expo Cristã, aí um irmão estava contando um testemunho. Quando eu vou evangelizar, eu pego um helicóptero, né? E a gente vai evangelizar aquela cidade, eu convenço o cara que é o dono, ele nem paga, ele falou que convence o dono do táxi lá de helicóptero, e eu vou lá, e eu primeiro expulso o demônio que é de lá. Eu não sei qual é, eu vou lá e expulso, eu tento descobrir qual é. Aí eu falo assim, o demônio que está nesse território aqui, ele vai sair. Aí depois eu vou lá e faço evangelismo. Irmãos, isso não tem na Bíblia. Isso não tem. Não. E também a Bíblia não diz, ela não diz, pelo menos aqui, que a gente tem que ficar procurando briga com o demônio. Ela diz que eles existem e que eles são poderosos. Mas eles não são tão poderosos como a nossa superstição acha. Por isso que Paulo coloca aqui. Primeiro ele vai dizer, olha, você não é da igreja de Jesus? E agora guarda isso, tá? Você não é de Jesus? Você é de Jesus. O demônio, o diabo, não tem poder sobre a sua vida. Se você crê em Jesus, se você recebeu Jesus como Senhor da tua vida, é Ele que governa você. É o Espírito Santo que mora em você. Então, Ele não tem poder, exceto se Deus permitir. Eu vou usar a palavra permitir agora. Exceto se Deus permitir. E ainda, sempre nós cantamos, sob o controle de Deus. Sob o controle de Deus. O maniqueísmo é uma religião persa que surgiu antes de Cristo e chegou a influenciar um grande teólogo cristão que foi o Agostinho de Hipona. Antes dele se converter a Cristo, ele era um maniqueísta que tem uma crença fundamental, que é as forças do bem e as forças do mal numa luta cósmica até o fim dos tempos. E como que a gente acredita que existe uma força do bem e uma força do mal, que vai estar uma em oposição ao outro, e isso vai ficar até o fim dos tempos? Isso, agora vou repetir, isso se chama maniqueísmo, é uma religião persa antiga, e não cristianismo, que é uma outra religião, que é uma outra fé. Então, vamos tirar os extremos aqui? Né? Ele tem poder e o seu poder é maior que nós. Que nós, viu? Mas ele não tem todo o poder. Porque o único todo-poderoso que eu conheço é o Senhor dos exércitos. O único que governa o mundo é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de Israel. O único que tem poder sobre todo esse universo é Deus. É Deus. Teve uma vez que o pastor Gustavo, pequenininho, foi fazer essa pergunta para mim. Como explicar para uma criança, né, sobre o diabo e Deus? Deu trabalho, porque eu não tenho muita habilidade. Mas ele sentou, pai, eu quero saber. E aí, pastor? Não tinha um pastor com os recursos didáticos. Você não está. Falei, Jesus, o que eu falo?
Aí eu tentei usar uma linguagem que criança entende, criei na hora lá para ele entender. Falei, filho, entende uma coisa, o diabo sim, ele tem poder, ele é o inimigo do cristão, seu inimigo, meu inimigo, né? Mas tem uma coisa, né? Para você ficar tranquilo, para você não ter medo de dormir no escuro. Graças a Deus o meu filho não tem medo de dormir no escuro, ele fecha a porta, ele fica nunca teve esse medo, pelo menos nunca demonstrou isso. Né? Teve algumas vezes que ele ficou com medo que ele foi na casa da minha mãe e a minha irmã, sem juízo, assistiu um filme de terror com o menino. Aí ele falou para mim, pai, aqui assistir aquele filme lá. Mas eu falei, mas você não é para assistir esse tipo de coisa. Aí ele ficou um tempo com medo. Mas aí depois nós conversamos e aí eu falei para ele o seguinte, falei, filho, olha, pensa em Deus, né, e no diabo. É assim, tá vendo essa unhinha aqui? Olha o tamanhinho. Se eu cortar, não é pequenininha? Falei, se Deus cortar e cair, esmaga o diabo. Aí ele olhou, ele deu aquela risadinha típica dele que ele entendeu. Ele falou, mas é isso? Falei, é um dedinho assim, olha, só assim, pegou, pum, acabou o diabo. Aí ele entendeu que Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Todo-Poderoso. E ele não precisa temer ao diabo. Então, qual é a postura do cristão agora, meus irmãos? Ter a armadura de Deus. E olha o que ele vai dizer aqui, olha, para que possais permanecer firme. Firme. Não é para ficar procurando demônio em lugar nenhum. Não é para ficar caçando demônio. Nós não somos caçadores de demônios. Nós somos servos de Deus. E nós devemos permanecer firmes na presença de Deus. É isso que ele diz. E sempre que as ciladas dele se apresentarem, nós devemos estar atentos para não cair nestas ciladas. Deixa eu falar das armaduras para vocês agora. Primeiro eu vou deixar bem claro aqui que o apóstolo Paulo coloca assim, olha, pois não é contra carne e sangue que nós temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade das regiões celestiais. Então, existe sim uma batalha espiritual. Ela existe. E você tem que estar atento a isso. Você não pode baixar a guarda. Você não pode se descuidar. Você não pode dar lugar ao diabo. Isso vocês não podem fazer. Porque existem forças, poderios, potestades, domínios espirituais nas regiões celestiais, que é o mundo espiritual. Outra coisa, mais uma para ajudar vocês. Nós não somos manipuladores de mundo espiritual. Porque quem manipula o mundo espiritual é feiticeiro e feiticeira. Que fazem rituais para manipular o mundo espiritual. Nós não fazemos isso. O cristão não faz isso. Por quê? Porque no mundo espiritual estão os anjos, estão os demônios, está o diabo, mas também está o Deus Todo-Poderoso. E nada acontece lá, assim como nada acontece aqui, sem autorização de Deus. Nada acontece sem a autorização de Deus. Então, como se vence essa batalha? Se revestindo de Deus. Tendo a autoridade de Deus. Tendo o poder de Deus. Tendo a unção do Espírito Santo. É assim que se vence. Sendo cheio do Espírito Santo. Então, existe sim, irmãos, exércitos espirituais da maldade. Não precisamos ficar preocupados com a hierarquia. Alguns estudiosos colocou uma hierarquia aqui. Mas é de menos isso. Nós só temos que saber que existe sim uma batalha no mundo espiritual. E se nós não vigiarmos, nós caímos nas ciladas. Então, irmãos, em nome de Jesus, tenha uma vida sóbria, atenta, de que, por exemplo, nem tudo
é só questão social. Muitas coisas são, mas nem tudo é. Nem tudo é só questão física, algumas coisas sim, mas nem tudo é. Existem coisas que se lidam de maneira espiritual. Nós louvamos a Deus que a gente tem um pastor aqui que tem esse dom bonito aí, para estar discernindo. Mas o pastor, não, onipresente, né? Ele já falou isso aqui uma vez. Ele não pode estar em todos os lugares. Ele pode estar em alguns lugares, mas nem sempre a gente pode contar. Nós temos que contar com o poder de Deus, com a unção de Deus, com a autoridade de Deus, com a graça de Jesus, com a unção do Espírito Santo. Aí, gente, é para qualquer lugar. Porque é Deus que dá. E é Ele que faz. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firme. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe o dia mau? Claro. Claro. Quem nunca, gente, sofreu na sua vida cristã aqueles momentos mais escuros? Quem nunca teve momentos de falta de fé, de falta de ânimo? Esse é o dia mau. O dia mau é aquele momento em que a gente começa a duvidar das coisas. Mas nós temos que saber que isso é uma artimanha do mundo, dos espíritos do mal, dos demônios, tentando nos afastar da presença de Deus. Quando nós ficamos atentos a isso, a gente fica firme. E a gente crê em Jesus mesmo desanimado. A gente crê em Jesus mesmo no dia mau. Porque a gente sabe que é Deus que nos guarda. Permanecer firme. Esse é o que Paulo diz. Então, para permanecer firme, nós precisamos não de ataque. Não de ataque, mas de defesa. Mas de defesa. Só tem uma arma de ataque aqui. Uma só. Das 6 que são apresentadas. Todas as outras são de defesas. Olha que interessante. Muito interessante isso. Só uma é de ataque. As outras é tudo de defesa. Por quê? Porque o propósito de Paulo é que a gente permaneça firme. Primeiro, trazendo em volta da cintura a verdade. Cinto, né? Verdade. Cinturão. Olha aí. Irmãos, crente tem que falar a verdade. Crente não tem que ser mentiroso não, porque pai da mentira é o diabo. Crente tem que ser verdadeiro naquilo que fala e ser sincero nas suas palavras. Mais uma vez, guarda, nós estamos numa batalha espiritual de verdade. E se nós levamos a nossa vida no hábito da mentira, nós estamos dando lugar ao diabo. Então, olha o que nós temos que fazer. Dizer a verdade. Como que eu digo a verdade? Confiando em Deus. Confiando em Deus. Um pastor conhecido falou que ele faliu. Ele tinha uma empresa e ele faliu. E ele ficou devendo 4 credores. 4. Ele não tinha como pagar esses 4 credores. Porque a empresa quebrou. Ele não esperou baterem na porta dele. Ele foi lá, nos locais. Foi lá e sentou com seus credores e explicou toda a realidade. Olha, teve uma crise, aconteceu isso na empresa, né? Eu peço desculpas,
Se você puder me ajudar e esperar, né, eu vou tentar fazer o máximo que eu puder para trabalhar e honrar essa dívida. Falou a verdade. O primeiro perdoou. Dos 4, 2 perdoaram, 1 reduziu, e só o terceiro deixou, só o último falou assim, ó, paga a perder de vista. Só 1. E ele conseguiu honrar os seus credores. Recebeu de 2 credores perdão, de um credor redução, e do outro credor o parcelamento a perder de vista. Por quê? Porque falou a verdade, porque é crente. Porque não deu lugar para o diabo. Então, falar a verdade. Vestindo a couraça da justiça. Para o corpo inteiro. Para o corpo inteiro. Se proteger. Que é uma roupa que a pessoa se veste. Justiça. E tem 2 aspectos aqui. Primeiro, a sua posição diante de Deus. Quando você recebe Jesus na sua vida, sabe o que acontece? Deus, Ele perdoa todos os seus pecados. Todos. E aquela pessoa que lá era injusto, quando vem para Jesus, ele se torna justo. Isso é justificação. Justificação é o ato do Deus juiz, que tem autoridade para condenar, decide absolver. Isto é justificação. É o Deus que tem poder para condenar, porque Ele é justo. Mas por causa de Jesus, Ele absolve, Ele perdoa, e Ele olha, a partir de hoje, eu estou olhando para você, por causa de Jesus, como uma pessoa justa. Mas aqui também diz, que no nosso andar, nós temos que ser pessoas corretas e justas. É isso que diz. Não cometer injustiças onde nós estamos. Irmãos, eu já vi irmãos contando que tem vergonha. Ele falou assim, a Gelson, uma professora, amiga minha. Olha, o pastor vai talvez até lembrar disso. Ela falou, eu trabalhei numa escola que tinha um monte de cristão. E era um ninho de cobra. As pessoas puxavam o tapete um do outro. Faziam fofoca de um do outro. E faziam com que a pessoa fosse demitida. Simplesmente porque não ia com a cara da pessoa. Isso é injustiça. Isso é injustiça. Sabe, se são pessoas que não conhecem Jesus, você até entende. Mas pessoas que se diziam cristãs, agindo de maneira totalmente injusta com o próximo. Olha o que Deus está dizendo, isso aqui é a armadura de Deus, meus irmãos. Calçados os pés com a disposição para o evangelho da paz. Que linda essa palavra, paz. Em meio a uma guerra espiritual, Deus manda a gente estar disposto, preparados, para que em qualquer ocasião, a gente apresente, fale, pregue, mas também viva o evangelho da paz. Que coisa linda! Se vence a guerra espiritual com paz. Se vence a guerra espiritual com o evangelho. As boas novas, a boa notícia de Jesus para toda a humanidade. Ela é uma boa notícia de paz. Então, meus amados irmãos, no que depender de vocês, foi o que o apóstolo Paulo disse, tá? Não fui eu. No que depender de vocês, isso é palavra de Deus, tenham paz com todos os homens. Com todas as pessoas. Estejam sempre protegidos. Isso aqui também é de proteção. O calçado de um soldado romano, chuteira, quem gosta de futebol conhece chuteira, né? Chuteira não tem cravos? Era antigo, claro, não era igual da modernidade, mas tinha lá algum suporte que mantinha o pé firme, né, para o soldado ficar em pé. A ideia ali era, na batalha, o soldado ficar em pé. Então ele não podia escorregar. Quem já jogou bola
em campo de futebol sem chuteira sabe como é difícil ficar em pé, também se chover. Não é? Então, eles cravavam lá, eram alguns tipos de cravos que eles colocavam e o soldado ficava em pé. Então é isso, irmãos. Tem que estar preparado e de pé, sempre preparado, para não perder oportunidades, seja de falar do Evangelho ou, principalmente, de viver conforme a mensagem do Evangelho. E usando principalmente o escudo da fé, com quais podereis apagar todos os dardos em chamas do diabo. Como que se vence os dardos inflamados do maligno? Com a fé, com o escudo da fé. Com o escudo da fé. Então, irmão, sempre que você orar, fala com Jesus, Jesus me ajuda a vencer toda e qualquer incredulidade, a vencer toda e qualquer frieza espiritual, para vencer toda e qualquer mornidão espiritual, porque mornidão Jesus rejeita. Temos que lutar com as armas que Deus nos dá. E é a verdade, é a justiça, é a fé, é o Evangelho, é a paz. E tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, e que é a palavra de Deus. Capacete da salvação. Guarda isso agora. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, irmãos, que a salvação, ela é um projeto futuro. Ela é futuro. A salvação é um plano de Deus para nós morarmos com Ele no céu. Isso é salvação. Mas salvação não é só isso, não. Salvação também é livramento. Salvação também é resgate. Salvação também é arrancar das mãos do inimigo. Capacete, irmãos, da salvação se refere exatamente ao Jesus que te livrou do reino das trevas, te tirou de lá. Não existe campo neutro na batalha espiritual, tá? Por isso que tem que estar vigilante. Ou é de Deus, ou é do maligno. Não tem campo neutro. É por isso que o cristão tem que vigiar a todo instante. A todo instante. Porque não tem campo neutro. O capacete tem até uma coisa que eu acho muito bonita. Se é livramento, se é esperança para o futuro, mas também livramento por dias atuais, salvação é isso. Deus te livrou e Deus te livra em todo instante, meus queridos. Deus nos livra do mal, todo instante. A gente nem sabe. E Ele está lá nos livrando e nos guardando de todo perigo, de todo mal. Deus está nos protegendo. O capacete também tem uma ideia. Agora eu vou entrar na analogia do capacete, porque essa eu quero entrar. O capacete protege a nossa cabeça. Meus queridos, muito cuidado com os maus pensamentos. Tem um ditado bem antigo, é bem antigo. Quando eu era novo, convertido, eu aprendi. Mas é válido. Cabeça vazia é oficina do diabo. O pastor vai lembrar de criança, né, pastor? Desde criança a gente ouve isso. Desde quando eu me converti, com meus 14 anos de idade, eu já escutei essa frase. Já faz tempo. Cabeça vazia é oficina do diabo. Irmãos, vamos pensar nas coisas de Deus. Se vier um mau pensamento, repreende. Repreende. Em nome de Jesus, repreende. Repreende. Toda vez que vier pensamentos que você percebeu que não é da vontade de Deus, que não está de acordo com a palavra de Deus, se você perceber, meu querido, meu irmão, minha irmã, percebeu, repreende em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, não deixa maus pensamentos tomarem a sua vida. Porque isso sim é cilada. A palavra cilada, gente, tem a ver com método. O inimigo, ele não brinca, ele é estratégico. Ele é estratégico. E ele vai exatamente onde ele acredita que vai nos ferir. Ele vai procurar espaço. É por isso que a armadura tem várias peças. Por isso. Porque se houver uma brecha, ele entra. E ele faz bagunça. Porque a ideia dele é bagunçar mesmo a vida das pessoas. Ele é especialista nisso. Então, sempre que você tiver pensamentos que forem pecaminosos, olha o que eu estou dizendo, pensamentos, não estou nem falando do pecado consumado. Quando você tiver pensamentos pecaminosos, já repreenda em nome de Jesus. Antes, o irmão Gilbert falou hoje aqui, na EBD, é uma bênção a nossa EBD, o pecado já nasce no coração. Já começa lá. E aí, o que vai acontecer depois, não, vai virar motivo, arruma um motivo para aqui, uma desculpa para lá, vai ter um monte de desculpa, um monte de motivo. Por quê? Porque já deixou instalar. Sabe, meus queridos, às vezes, pegar um dinheirinho aqui, ele nem vai nem sentir falta. Olha aí. Dá um dinheirinho ali para o guarda do trânsito, para não levar você toma um café, deixa passar essa multinha aí. Não é? A Bíblia fala que não estou querendo falar isso não. A Bíblia fala que não é pecado o sexo, não. Então, a gente vai casar mesmo. Então, vamos já adiantar as coisas. Uma escapadinha aqui, uma puladinha de cerca aqui, ninguém vai saber mesmo. Ninguém vai ver. Não é? Aí eu moro lá no Cantagalo. Puxa vida, eu vou dar uma puladinha de cerca, eu não sou bobo, né? Lá em Mogi Guaçu. Porque lá ninguém me conhece. E aí, nós vamos deixando o inimigo bagunçar a nossa vida. Isso só são algumas coisas que eu citei. Então, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, não permita que as ciladas do diabo estrague a tua vida. Tem consequências que são graves. Tem consequências. E, é claro, irmãos, a igreja ora. O pastor já falou várias vezes aqui, ele vai, ele ora. Né? Falou, chamou, ele vai. Ele já deixou bem claro. Né? Precisou, está disposto. Eu também já digo isso. Ligou, pediu ajuda, estou indo lá. No que precisar. Mas não é melhor vestir a armadura de Deus? Não é melhor estar protegido? Não é melhor se proteger e se guardar contra as ciladas do diabo? Então, mais uma vez, para vencer a batalha espiritual, nós não precisamos de nada de lá do mundo. Nós só precisamos das armas que Deus nos dá. Porque as armas que Ele nos dá é suficiente para nos proteger, para nos guardar e para nos livrar do mal. Sabe por quê? Porque nós somos escolhidos de Deus, porque nós estamos nas regiões celestiais, porque Deus nos deu todas as bênçãos espirituais, é Ele quem nos deu. Quando o apóstolo Paulo escreve isso daqui, é para a gente saber que nós somos abençoados e abençoadas, mas nós temos que estar vigilantes e atentos, porque o inimigo, ele já foi derrotado na cruz. Mas antes dele receber a derrota final, antes disso, ele gosta de fazer a bagunça dele.
O Augusto Nicodemos, ele ilustrou assim, eu achei legal a ilustração dele. Né? Uma vez ele estava pregando essa passagem, e ele ilustrou assim, o diabo já está destruído. Ele lembrou da guerra do Kuwait. Porque o Kuwait queria tomar, os iraquianos queriam tomar os petróleos e a cidade do Kuwait. Coisa de humano, sabe? Sabe que o que o Tiago, irmão de Jesus, diz? As guerras acontecem porque a gente é cobiça mesmo, sabe? O ser humano cobiça as coisas dos outros. Né? Quem não tem Jesus é isso, gente. Tem inveja, cobiça as coisas dos outros. Quem não tem Jesus é assim. É invejoso, é invejosa, é soberba, é assim. Quem tem Jesus, não. Quem tem Jesus é humilde. E aí, ele falou que os caras foram lá, os iraquianos, aí os Estados Unidos lá com o Bush pai, ficou sabendo lá, e os Bushes têm fama de gostar de guerra. Ficou sabendo e falou, opa, manda a tropa lá. Né? Aí mandou as tropas, claro, que as tropas iraquianas não iam resistir, não iam aguentar, enfrentar a tropa dos Estados Unidos. Sabe o que aconteceu? Perderam, claro. Aí tiveram que sair do Kuwait, porque os Estados Unidos forçou. Mas sabe o que eles aproveitaram para fazer? Tocaram fogo em tudo quanto era usina de petróleo no Kuwait. Falou assim, nós estamos derrotados, mas a gente deixa a nossa bagunça. É assim com o inimigo. Ele está derrotado já. Mas na retirada dele, até o dia que ele for jogado no lago de fogo, ele vai fazer a bagunça que ele puder. Porque ele está derrotado, ele sabe que está derrotado. Mas ele age como o perdedor que não quer sair sem fazer um estrago. Então, a igreja de Jesus é a igreja das pessoas guardadas por Deus. É a igreja das pessoas cheias do Espírito Santo. Mas ela também é a igreja de pessoas que estão atentas às ciladas do diabo. A arma de ataque é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Essa é a de ataque. Todas as outras é de proteção. Todas as outras é para nos proteger, é para nos guardar. Sabe, meus queridos, é por isso que eu não gosto, eu particularmente, uma vez eu falei para vocês que eu estava ali, uma vez eu foi na Expo Cristã, eu nunca vou esquecer esse dia. Cheguei lá na Expo Cristã e estava andando lá, aí tem um stand lá de uma igreja. Né? Aí eu não sei o bispo, quem que era que estava lá, aí resolveu fazer uma oração, eu fui escutar a oração do bispo. Foi a primeira vez que eu fiquei impressionado. Aí ele começou a oração, aí começou assim, começou pedindo para o diabo sair da casa dele, depois da casa do pessoal da igreja, e foi indo. Só que a oração não foi uma oração curta. Eu fiquei esperando, irmãos, acho que eu fiquei uns 10, 15 minutos. Ele não falou Deus uma vez. Pastor, ele não citou Jesus uma vez na oração. E foi a primeira vez que, sinceramente, gente, eu escutei uma oração de conversa com o diabo. Eu falei, meu Deus! Né? Eu saí, aí um amigo que estava comigo falou, vamos embora. Eu falei, por que a gente vai embora? Porque ele não está falando com Deus ali. Eu não vi ele falando com Deus, estava conversando com o diabo lá, expulsando. Eu falei, gente, esses são os excessos que nós temos que tomar cuidado. Devemos sim repreender toda a cilada do inimigo, devemos sim repreender todo o mal, sabe? Em nome de Jesus, se aparece gente endemoniada, nós expulsamos em nome de Jesus. Por quê? Porque na casa do Senhor quem reina é Jesus. Quem reina é Jesus. Então, nós devemos estar atentos e vigilantes. Mas ele não é personagem principal nem de culto, nem de igreja, nem de cristão, gente. Ele não tem que ficar tomando a nossa cabeça, a nossa atenção o tempo todo. Nós temos que resistir no dia mau. Nós temos que nos proteger das ciladas através do escudo da fé. Então, como se protege do diabo? Com o escudo da fé. As armas estão aqui, gente. Em nome de Jesus agora, vocês nunca mais esqueçam. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês querem serem vitoriosos na batalha espiritual? Olha do que vocês precisam. Da verdade, da justiça, do evangelho, da fé, do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a nossa boca tem que estar cheio de palavras abençoadoras.
Nós temos que ler as Escrituras toda vez que nós tivermos oportunidades. Nós temos que ler a palavra de Deus. Temos que meditar nas Escrituras. Temos que encher a nossa cabeça com as palavras de Deus. Temos que orar. Temos que orar. E temos que nos encher de Deus. Porque é assim que Ele, na sua soberania, nos dá autoridade, nos dá poder, nos dá unção. Mais uma vez, não sou eu que tenho unção, é Deus que dá unção. Tá certo? Porque eu não tenho unção. É Deus que me dá. É Deus que dá para você. E nos momentos mais necessários, Ele vai conceder para você. Ele vai conceder para você a bênção e a vitória que você precisa. Creia nisso. Creia nisso. Não precisa ter medo. Mas também não precisa ser soberbo e ignorá-lo. Não é para ter medo, é para resistir. Esse testemunho foi o pastor Hernandes Dias que contou numa conexão com Deus. Achei tão importante contar isso, que ele que conta esse testemunho, é o Hernandes que conta, tá, gente? E ele diz que um missionário da igreja dele, antes, quando estava se formando, pastor, se formando, no último semestre do seminário, recebeu um convite para pregar numa igreja grande. Festividade da igreja. E aí foi aquela alegria, né, pastor? Fala aí. Puxa, lá só vai pregador famoso. O irmão me chamou, nem terminei ainda o meu curso. Nem terminei. Ficou todo feliz. Aí arrumou o terninho dele, foi lá, o irmão pagou a estadia dele lá. Aí o pastor antigo, muito respeitado na denominação, chegou para ele e falou: não, irmão, você vai ficar lá comigo, lá em casa. Olha, aí aumentou mais ainda. Vou ficar na tua casa, pastor, você vai ficar comigo lá. E aquela alegria. Aí o pastor Hernandes contou que bateram na porta do pastor. Pum, pum, pum. Pastor, a gente precisa muito da tua ajuda. Tem uma senhora que a gente conhece lá, está endemoniada. Aí o pastor: poxa, irmão, mas Deus providencia tudo. Deus trouxe hoje um homem de Deus para resolver isso. O menino falou que tremeu as pernas. E foi, teve que ir o pastor: vamos! E foi. Quando chegou lá, a mulher estava quebrando as coisas na casa. Aí o pastor: vai lá, irmão, resolve, porque Deus está na tua vida. E ele falou que ficou com muito medo. E quando ele entrou na casa, ele levou um bufetão, pastor. Ele conta isso, pastor. Levou um bufetão e caiu longe. E caído no chão, ele orou. Falou: Jesus, não me deixa ser envergonhado. Eu sou teu servo. Eu estou estudando para missões. Eu quero te servir. Não me deixa ser envergonhado aqui. Eu fui convidado. Né? Então, Jesus, me ajuda, me dá força, me dá autoridade, me dá poder. Ele ali, humilhado. E quando ele estava orando, o demônio caiu. Aí quando o demônio caiu, ele, claro, se levantou. Aí ele se levanta, aí sim ele expulsa o demônio. Você viu? O poder não é nosso. A autoridade não é nossa. Então, um servo de Deus, ele falou chorando isso para o pastor Hernandes. Ele falou chorando, pastor, a gente tem que assim orar, mas a gente tem que buscar sim o poder de Deus na nossa vida. A gente tem que buscar sim a autoridade de Deus na nossa vida. Nós temos que saber que existe sim uma batalha espiritual. Então, irmãos, em nome de Jesus, guarda isso no seu coração. É Deus que te dá isso. É Deus que te dá. Tem pessoas que têm um dom. Sabe quando você percebe quando a pessoa tem um dom? Ele atua muitas vezes nessa área. Porque Deus deu o dom. Mas vai ter ocasiões em que você vai precisar de ajudar a tua família, os teus amigos, os teus vizinhos. Vai ter pessoas que vão precisar. E é você que vai estar lá.
Então você precisa estar com a armadura. Então vocês perceberam que a armadura de Deus está disponível para todo mundo? Ela é as armas que Deus deu para a sua igreja. Vocês entenderam isso? Que é você que tem autoridade, é você que recebe de Deus o poder, é você que recebe de Deus a unção, é Deus que te dá. Então, irmãos, em nome de Jesus, guarda isso, viu? Guarda isso, em nome de Jesus. Deus te deu todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Você é privilegiado, minha querida. Você é privilegiado, meu irmão. Você só não pode se esquecer. Eu sou uma pessoa abençoada por Deus. Saiba disso. Mas você não pode esquecer que existe um inimigo derrotado. Derrotado. Que ele é mais forte que nós. Mas ele não é maior que o Deus que nós servimos. Tomai a palavra de Deus. Se vence com palavra de Deus. E não com a nossa palavra, com palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando no Espírito. Olha que, quando você estiver orando, se você estiver sem força, o Espírito Santo vai te dar essa força. É Ele que faz. É Ele que atua. Então tem que orar e deixar com que Deus tome a nossa vida, com que Deus atue no nosso coração. Porque o Espírito Santo vai sempre nos deixar alertas. Sempre Ele vai nos deixar alertas. Porque Ele vai estar nos direcionando. Vai estar nos direcionando para o caminho que Deus quer para nós. Quando você estiver orando, que o Espírito Santo habite ricamente em você e possa estar te auxiliando, mesmo naqueles momentos, mesmo no dia mal, porque no dia mal, né, Ele ora por você com gemidos inexprimíveis. E aí, temos que falar, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, a armadura está lá. É para vocês. É Deus que dá para vocês. Então vocês têm a armadura de Deus. A autoridade que Deus dá. O poder que Deus dá. Vocês têm, irmãos. Em nome de Jesus, vocês têm. E como que a gente atua com tudo isso? Com oração, no Espírito, orações espirituais e vigilância. Não se baixa a vigilância. Não se baixa a vigilância. Sabe uma coisa que eu aprendi desde quando eu era jovem? Isso para mim foi uma bênção e é uma bênção até hoje. Eu aprendi de pastores antigos que disseram para mim: não se entra na casa de uma mulher casada sem o marido estar presente. Não é, pastor? Olha que coisa, eu aprendi isso desde novinho. Uma vez eu fui fazer um evangelismo e uma mulher pediu para a gente orar. Aí eu perguntei: mas o seu marido está aí? Não, então a gente não vai entrar. Muito cuidado, meus queridos irmãos. Muito cuidado. Por quê? Ah, mas você está indo lá orar, qual o problema? O problema é que pode ter más interpretações. E vai gerar um problemão depois. Uma vez eu fui fazer uma vez nós fizemos isso quando eu era jovem, mas a gente foi num grupo e tinha as irmãs, que era conhecido da senhora casada. Então tinha umas 4 jovens lá. E tinha 3 rapazes. Então nós entramos numa casa, porque as jovens eram conhecidas, uma era vizinha. Então a gente falou: tudo bem. Nós entramos e fomos fazer o evangelismo. E falamos do amor de Deus, mas o rapaz sem prudência nenhuma. E eu também, jovem ainda, inexperiente, não pude fazer nada, porque eu também não tinha experiência. Mas eu jamais faria o que ele fez. Mas eu vi e acabei não fazendo nada. Fiquei meio incomodado. O que ele fez? A senhora acabou de se converter na igreja. E na casa dela, tinha lá as imagens da igreja católica que ela servia. E o irmão, gente, o jovem lá, todo espiritual. Olha que espiritualidade, pastor.
tirou tudo da casa da irmã. Ele foi tão espiritual que ele conseguiu alcançar um ápice acima. A irmã casou na igreja católica. E ele levou as fotos. Irmão, o casal era um casal harmônico. Você sabe a dor no coração que me deu quando essa jovem, minha amiga, né? Sabe qual foi a... Vocês conhecem essa jovem, viu? Ela já frequentou aqui. Minha amiga. E ela chegou a Djaelson. Você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Olha a dor que dá no coração. Eles não param de brigar. Ele ficou muito bravo, porque levou as fotos do casamento, né? Porque levou as imagens, sem autorização dele. Claro, depois, ele era um casal, graças a Deus, um casal apaixonado, foram aos poucos se arrumando. Mas ela falou que ficou algumas semanas, né, com diversos desentendimentos. Você viu por que tem que vigiar? Vocês viram por que tem que estar sempre vigilante? Temos que estar atento. Sempre atentos. Então, meus queridos, sempre que você perceber, sempre que o Espírito Santo tocar no teu coração, cuidado, não vai nessa, não vai. Não vai. Percebeu? Sabe, olha o que o Deus fala para o Jó, que Jó fugia da aparência do mal. Olha que interessante. Se você vê aparência, mesmo que não seja o mal em si, só a aparência, sai. Sai, porque vai ser bênção para você. O José, você sabe o que José fez quando ele foi seduzido? Vamos lá, vou deixar vocês falar que a gente... O que o José fez quando ele foi seduzido pela esposa do Potifar? Pô, vazou, na mesma hora. Vamos aqui filosofar. Que filosofar o quê? Quero distância disso. Ele não deu espaço. Ele não deu espaço, porque ele vigiou. Temos que vigiar. Temos que estar atento. Muito cuidado. Quando você percebeu a aparência do mal, não precisa chegar no mal de vez. Não precisa. Não tem que chegar. Olha, pode dar uma má interpretação aqui. Olha, você fazer isso daqui, as pessoas podem ver, interpretar tudo errado, depois eu vou ter que me explicar. Então, percebeu, sai fora. Sai fora. Em nome de Jesus. Irmãos, vocês já são pessoas abençoadas, mas eu creio, irmãos, que vocês serão cada vez mais vitoriosos na vida cristã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque vocês vão estar vestindo a armadura de Deus no seu dia a dia. Porque aqui na igreja é fácil. Aqui na igreja é fácil. Aqui a gente canta. Aqui a gente ora. Aqui a gente adora. Aqui a gente ouve a palavra de Deus. Aqui é lindo demais, irmãos. É um pedacinho do céu. Quando a gente é crente, claro. Pedacinho do céu. Mas lá no mundo jaz o maligno. Lá jaz o maligno. E é lá que nós temos que vigiar. É lá que nós temos que estar atentos. Então, em nome de Jesus, se você vê a aparência do mal, sai. Se os seus pensamentos são contrários à palavra de Deus, se arrepende, peça perdão. E se proteja com o capacete da salvação, porque se é salvação é porque você já está liberto e já está liberta. A gente se escraviza porque quer. A gente se escraviza porque quer. Porque Deus nos deu o capacete da salvação. E aí o apóstolo Paulo termina dizendo assim, olha, esse é a armadura que eu tenho para vocês. Mas eu peço para vocês orarem em todo momento, em todo instante, por todos os santos. Mas não esquece de mim, não.
Eu estou preso por causa da palavra de Deus. O apóstolo Paulo estava preso em Roma quando ele escreve isso. Eu estou preso. Eu sou um embaixador em cadeias. Que coisa maravilhosa. Eu sou um embaixador em cadeias. O apóstolo Paulo pega duas coisas totalmente antagônicas. A honra com a desonra. E ele diz assim, olha, aquilo que é desonra para o mundo, para mim é honra. Porque eu estou preso aqui, por pregar a palavra de Deus. Mas por quê? Sabe por que eu estou preso por pregar a palavra de Deus? Porque Deus fez de mim um embaixador dele nas cadeias. Então ora por mim, ele diz. Ora. E ele, mesmo preso, escreve isso para nós. Mesmo preso. E diz assim, olha, posso estar passando pelo dia mal, porque ele estava passando pelo dia mal, mas eu tenho a armadura de Deus. Eu tenho a armadura de Deus, porque foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Em nome de Jesus, meus queridos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos aprender a vigiar. Em nome de Jesus. Vamos ser sóbrios. Nós somos filhos da luz. Nós somos filhos da luz. Olha, eu estou com meu coração aqui aquecido para dizer para vocês, muito aquecido. Estou com muita fé para dizer para vocês que se vocês ouvirem cada palavra desse texto aqui, o diabo, é ele que vai correr. É ele que vai correr. Por quê? Porque vocês vão permanecer firmes na presença de Deus. E o diabo vai correr. Porque a vitória sempre vem de Deus. Sempre vem de Deus. Vamos ficar em pé? Senhor Deus, a igreja é do Senhor. Os pastores são do Senhor. Os obreiros são do Senhor. Os diáconos são do Senhor. As diretorias são do Senhor. Os músicos são do Senhor. Toda a igreja é tua, Pai. Senhor, guarda cada um dos teus filhos e das tuas filhas de toda seta do inimigo. Guarda, Senhor, cada um dos teus servos de toda cilada do maligno. Senhor, nos dá vigilância, nos ensina a vigiar. Espírito Santo de Deus, atua em cada um, em cada uma nesta noite, aqueles que estão nos ouvindo, nos dando iluminação, nos dando força, nos dando poder. Nós temos 3 inimigos, Pai, 3, que é o diabo, que é o mundo e que é a carne. Nos dá poder para vencer os 3. Nos dá autoridade para vencer os 3. Na tua presença a gente se humilha, para que na presença do inimigo a gente tenha autoridade. Na tua presença a gente chora, para que na presença do mal a gente tenha ousadia. Oh Deus, concede fervor espiritual para os seus servos. Senhor, tira todo o pensamento pecaminoso, e que a tua palavra, Senhor, habite ricamente nos teus irmãos, nos meus irmãos, nas minhas irmãs, na tua igreja, Senhor. A pessoa que está nos ouvindo, Senhor, neste momento, e que está precisando de poder, de autoridade, Senhor, para vencer o dia mal. As pessoas da tua igreja que estão precisando de poder e autoridade para vencer o dia mal. Quem estiver passando pelo dia mal, Senhor, seja neste momento revestido com a tua armadura. Revestido, Senhor, com a tua armadura.
Senhor, nos dá fé, nos dá justiça. Pai Celeste, encha o nosso coração de amor ao próximo, de vigilância. Vigiai e orai é o que o Senhor nos manda fazer. Em nome de Jesus, Senhor, desperta os teus filhos, desperta os teus servos, desperta as tuas filhas, desperta os jovens desta igreja, os adolescentes, as crianças dessa igreja, que sejam despertados, Senhor, e possam enxergar que existe sim uma batalha espiritual, mas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores, Pai. Senhor, não deixa, Senhor, nenhum dos teus servos caírem nas ciladas do inimigo. Não permita, Senhor, não permita, mas que nós vigiemos, Pai. Senhor, que a tua bênção, Pai, que a tua bênção seja sobre todos os teus servos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, porque cremos na vitória que vem do céu, Amém, amém, Jesus, amém. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou.
Nós te adoramos, Senhor. A nossa vida, o nosso coração, tudo que temos, o que somos, dedicamos a Ti, ó Pai. Tu és o Senhor das nossas vidas, e nós te louvamos e te agradecemos por todas as coisas. Aleluia, santo é o Senhor. Obrigado, Senhor. Te agradecemos de todo o nosso coração. Que essas verdades fiquem cravadas dentro de nós. Que essas verdades queimem dentro dos nossos corações. E que possamos viver, e isso para a Tua glória. Assim oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Antes de nós recebermos a bênção, no próximo sábado nós iremos, aliás, no próximo fim de semana nós iremos comemorar os 50 anos de Igreja Batista em Jardim Mágico. Então no próximo sábado às 19 horas, próximo sábado, 7 da noite, nós teremos o nosso culto de abertura. O pastor Pércio da Igreja Batista da Lapa estará aqui trazendo a mensagem para nós. Vai ser uma noite de grandes bênçãos. Nós separamos em 3 dias para que caiba todo mundo, né? Então, no sábado, 7 horas da noite, nós teremos a presença do pastor Pércio, a nossa abertura do culto de aniversário, de celebração. O aniversário foi em janeiro, mas a celebração agora faremos dos 50 anos. Domingo, 10 horas da manhã, nós não teremos escola bíblica dominical domingo que vem. Nós teremos o nosso culto às 10 horas da manhã. Eu estarei pregando às 10 da manhã. Nós teremos aqui uma pequena orquestra de irmãos que estarão nos conduzindo nos hinos. Será algo muito bonito. E às 18h30, pastora Adjaelson estará pregando. E teremos a participação dos nossos irmãos aqui com todo louvor, em nome de Jesus. Então sábado, 7 da noite, domingo, 10 da manhã e 18 horas e 30 minutos. Amém? Pastor, nos abençoe em nome de Jesus. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Está terminado, irmão.